Saber Direito desta semana, a professora Meiriane Arruda Lima fala sobre a relação da bioética com o direito à saúde. Durante as 5 aulas, vão ser tratados temas como a saúde no Brasil, a judicialização da saúde, os lados ocupados por pacientes e profissionais da área, condições clínicas limitantes, cuidados paliativos, declaração de última vontade e muito mais. A aula 5 começa agora. Olá, bem-vindos ao Saber Direito e à nossa última aula desta semana. Essa semana nós tratamos sobre o tema Direito à Saúde e Bioética. Hoje, em nossa 5ª aula, nós iremos encerrar falando sobre Direitos Humanos e Bioética. Ao longo dessa semana, nós abordamos os princípios que norteiam as relações entre os pacientes, os profissionais de saúde e que muitas vezes têm como balizador o Poder Judiciário. Hoje, nós iremos trazer uma digressão histórica sobre os crimes de violação contra os direitos humanos na saúde praticados ao longo da história. Para além disso, nós também iremos trazer uma perspectiva de como atualmente está sendo aplicado e como vem sendo praticado os direitos humanos e a aplicação ética prática dentro dessa relação profissional de saúde e paciente, ou seja, de que maneira o direito à saúde vem sendo praticado atualmente. Eu sou Meiriane, pesquisadora e doutoranda na Universidade de Brasília, no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Os direitos humanos, eles foram instituídos internacionalmente no ano de 1948. Os direitos humanos, eles são normas que garantem o direito ao indivíduo à liberdade, ao trabalho, à moradia, à educação, à dignidade, à não discriminação e à livre expressão, dos quais o Brasil é signatário. Mas dentro dos direitos humanos nós temos algumas legislações específicas do qual o Brasil também é signatário, tais como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Essas convenções datam de 1966. Vejamos, nós estamos em 2023. E atualmente ainda enfrentamos violações a todos esses pactos e convenções. E para além, foi necessário instituir legislações próprias para tentar coibir e criminalizar a violência e a prática de violação a esses direitos. A bioética, ela surge a partir das reiteradas violações praticadas no campo da pesquisa clínica, como, por exemplo, em 1932, o caso Tuskegee, no Alabama, nos Estados Unidos, onde um grupo de negros, de pessoas negras, foram cobaias de um estudo sobre sífilis. Em 1932, nos Estados Unidos já havia sido descoberto que o uso da penicilina era efetivo no combate à sífilis. Entretanto, um grupo de médicos resolveu pegar um grupo de negros no Alabama e um grupo de aproximadamente 100 cobaias. Sim, o termo é esse, cobaias. E não dar a eles a penicilina, tratar com placebo. Só que eles não sabiam que não estavam recebendo a medicação. Eles achavam que estavam sendo
efetivamente tratados contra a sífilis. Esse experimento durou de 1932 até 1972. Veja bem, adultos, casais, crianças que nasceram durante o experimento, nasceram contaminadas com sífilis e deixaram de receber a medicação já existente à época. E que estavam participando de uma pesquisa clínica sem terem a informação de que eram cobaias nessa pesquisa, ou seja, em nenhum momento lhes foi informado sobre a pesquisa ou lhes foi perguntado se eles queriam participar dessa pesquisa ou se eles conferiam ou se eles dariam o seu consentimento para serem utilizados como cobaias. Em 1933, nós vamos ter o campo de concentração, os vários campos de concentração instituído pelos nazistas, aonde Auschwitz é conhecido por ter sido um dos campos mais cruéis, entretanto, que mais realizou pesquisas clínicas à época. Sim, os judeus eram utilizados como cobaias de estudos clínicos, como, por exemplo, sobre quanto tempo uma pessoa poderia sobreviver submetido a baixíssimas temperaturas. Quanto tempo uma pessoa poderia sobreviver com um nível de dor absurdo. O que acontecia com gemelares infectados com a mesma cepa de um vírus, por exemplo, a varíola, onde um era medicado e o outro não era. O que acontecia com os gemelares nos mais diversos tipos de situação que se possa imaginar dentro de pesquisas clínicas. Ali em Auschwitz foi instituído um centro de pesquisas clínicas voltado principalmente para o uso de cobaias de gemelares. Eles tinham uma busca por saber o que acontecia com pessoas quase idênticas, em situações similares, mas com medicações distintas. O que acontecia? Quais eram os resultados? Só que ali também não havia nenhum respeito à humanidade. Muito pelo contrário, os campos de concentração são conhecidos pela sua crueldade, pela desumanização do indivíduo, pelo extermínio da raça, pela prática da eugenia, pela prática da crueldade por morte nas câmaras de gás. Mas dali também surgiram várias descobertas de pesquisas clínicas utilizadas hoje em dia no tratamento para alguns pacientes. Mas será que esses resultados que hoje trazem benefício para a sociedade, para os pacientes, justificam toda a desumanidade que foi praticada nos campos de concentração? Em 1978, foi elaborado o relatório de Belmonte, onde foram denunciados os casos de Tuskegee, as práticas de pesquisa clínica nos Estados Unidos, em outros países, onde se usavam humanos como cobaias, sem que esses humanos soubessem que estavam participando de pesquisas clínicas. E, na realidade, humanos que, por gerações, teriam consequências dessas pesquisas, como, por exemplo, o contágio por sífilis. De acordo com os registros históricos, 40 dos participantes morreram desse caso Tuskegee e 28 recém-nascidos nasceram contaminados com sífilis e tiveram algumas outras gerações também contaminadas
porque eles desconheciam que naquela época já existia tratamento eficaz contra a sífilis. Anos depois, o governo dos Estados Unidos reconheceu a falha da pesquisa e a crueldade e indenizou as gerações de sobreviventes daquelas pessoas. Mas a reparação moral é suficiente para o dano que foi causado à época? Daí então se institui, através da bioética principialista, a necessidade do consentimento esclarecido. Atualmente, todos os hospitais no Brasil, eles são obrigados a, quando da internação do paciente, esclarecer para o paciente a quais procedimentos ele será submetido, quais as prováveis consequências ou efeitos colaterais desse tratamento e se ele concorda ou não concorda. Mas será que esse termo de consentimento livre e esclarecido, da forma como ele está posto hoje, é suficiente para esclarecer para os pacientes sobre os seus direitos enquanto humanos ou humanos dotados de direito? Você pegar e elaborar um documento e dar para uma pessoa assinar, sem esclarecer a ela, na linguagem que o alcança, sobre o teor daquele documento, é suficiente para alcançar o objetivo do princípio do consentimento informado? A bioética, ela traz a discussão que os direitos humanos devem ser garantidos e assegurados em todas as suas esferas. Agora vamos pensar na aplicação prática dos direitos humanos atualmente no direito à saúde. Na aula 4, nós mencionamos a política de humanização, Humaniza SUS, instituída pelo Ministério da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Quais são as premissas dessa política? Nortear de forma eficiente, de forma integral e de forma urbana, com urbanidade, cordialidade, as relações entre os profissionais de saúde, os gestores e os pacientes. Vejamos. Nós estamos tratando sobre humanos dotados de direitos, direitos que lhes são intrínsecos. E foi necessário instituir uma política pública para que então os profissionais de saúde praticassem os direitos humanos no atendimento e no cuidado ao paciente. Mas de que forma isso vem sendo aplicado? Muitas vezes a própria política acaba trazendo um viés de violação. Um exemplo disso é a política do aleitamento materno. Por muito tempo foi veiculado no Distrito Federal e a nível nacional que quem ama, amamenta. Mas e as mulheres que não conseguem amamentar por motivos diversos? Automaticamente, se você mulher não consegue amamentar, então você não ama o seu filho? Porque se a política traz na chamada quem ama, amamenta, e ao dar à luz em uma instituição pública de saúde, no Distrito Federal, por exemplo, essa mulher só irá receber a alta quando ela conseguir amamentar o filho dela. Para algumas mulheres isso é uma tortura. Alguns vão dizer que o aleitamento materno é um direito da criança. Esse direito do recém-nascido, então é uma obrigatoriedade da mãe? Será que nesse momento, além de um dilema ético, um dilema moral, nós também não estamos tendo uma violação de direitos humanos? Porque se eu digo a uma mulher, olha, quem ama, amamenta, automaticamente eu estou dizendo, se você não amamenta, você não ama. Logo, ou você amamenta ou você não vai para casa com o seu bebê. Violei o direito de ir e vir, violei o princípio da autonomia, de autodeterminação dessa mulher. Por quê?
em que pese ser um direito do bebê ser amamentado, existem mulheres que têm certa resistência à amamentação por motivos outros, psicológicos, emocionais, ou porque em gestações anteriores tiveram dificuldades na amamentação. Então, eu instituo uma política que ela vai desconsiderar todo o contexto dessa paciente, porque eu quero garantir e assegurar que o Brasil seja visto internacionalmente como um país com a melhor política de amamentação instituída, ou com um alto índice de aleitamento materno? Claro que não. Um dos motivos elencados para a institucionalização da Política Nacional de Amamentação vem atrelado à redução da mortalidade infantil. É sabido que no Brasil e em outros países, boa parte da população vive em situação de vulnerabilidade econômica, por vezes não tendo como alimentar os seus filhos. Algumas crianças vão para a escola e a única refeição que elas terão é a que é fornecida na escola. O aleitamento materno é uma forma de garantir que, pelo menos nos primeiros meses de vida, essa criança vai ser alimentada de forma adequada. Mas se essa mãe não tem como se alimentar de forma adequada, se essa mãe, culturalmente, durante a gestação, não foi preparada para o aleitamento materno, ou se essa mãe tem na sua vida cotidiana uma carga de trabalho que é exaustiva e ela tem outros filhos em casa e a amamentação não é uma opção que ela veja como viável. Ao obrigá-la a praticar isso para receber alta de uma instituição de saúde pública, além de violar o direito de ir e vir dessa mulher, eu também não estou praticando uma violação dos direitos humanos? De assegurar a ela o direito à saúde, mas o direito à saúde com dignidade? Um outro dilema bioético e que viola direitos humanos. Atualmente, nós temos uma sociedade em transformação e nós temos o público LGBTQIA+. E dentro desse público, nós temos as diversas necessidades de saúde. Entretanto, ao buscar atendimento em uma instituição pública de saúde, eles vão esbarrar em diversos obstáculos e gargalos impostos institucionalmente. Um deles, despreparo da equipe de profissionais. Ali nós estamos falando de moralidades transmorais. Como? A prática da homofobia, o recusar-me enquanto profissional de saúde a respeitar o direito do LGBTQIA+, utilizar o seu nome social, o não me qualificar para o atendimento específico que aquele público requer. Ah, mas ele biologicamente é um homem ou uma mulher. Ok, vamos avançar um pouquinho? Quando nós estamos tratando sobre transexuais, vamos pegar um caso de um casal transexual, aonde a mulher tenha passado pelo processo de transexualização, entretanto ela preservou seu útero, seu ovário, já pensando em uma gestação futura com a sua companheira. Ao gestar, ao chegar para o pré-natal, se ela não buscar um serviço particular, ela não tem um lugar de acolhimento dentro do sistema de dignidade pública. Por quê? A equipe não se prepara e não está preparada ou, em alguns momentos, não quer receber aquela paciente. Isso viola o direito à saúde, o direito à dignidade, o direito à vida e viola os direitos humanos. De que forma, então, eliminar essas questões? Aqui nós temos um conflito diário persistente de moralidades, de estranhos morais que a normativa
não está sendo capaz de resolver o dilema. Recentemente foi publicado nas mídias que uma médica se recusou a atender a um paciente afrodescendente, sob a pretensa alegação de que ela não atendia pessoas de cor negra. E ela chegou a proferir palavras de ofensa contra ele. Ora, um profissional de saúde que adota essa postura, de que forma ele está qualificado ou capacitado para humanamente respeitar o direito a um atendimento de qualidade desse paciente? Aqui nós temos não apenas uma violação aos direitos humanos, nós temos violação da prática do Código Penal, de leis específicas na prática de racismo, de uma conduta que por vezes também vai chegar à negligência, à omissão de socorro e à imprudência. Por quê? Ela, enquanto profissional de saúde, se esse paciente estiver em uma condição de urgência ou emergência e ela deixar de dar o socorro em decorrência da sua cor, raça, etnia ou religião, ela está praticando um crime, ela está sendo omissa no seu dever legal de atendimento enquanto profissional de saúde. Uma outra violação. Crianças que começam a brincar de brinquedos que são diferentes do que foi instituído culturalmente. Um exemplo, um menino que quer brincar com a boneca e que leva para a escola, e na escola ele sofre o preconceito e às vezes ele chega até a ser agredido. Nós temos aqui estranhos morais na infância conflitando. Nós temos aqui uma violação dos direitos humanos de uma forma muito clara. Mas para além, se você chega numa unidade hospitalar com uma criança que foi, por exemplo, vítima de abuso sexual, normalmente os comentários virão em torno de o que essa mãe estava fazendo, e por vezes isso acontece, adolescentes com 14 anos, enquanto seus pais estão trabalhando, que saem de casa sem avisar, se reúnem com amigos e acabam incorrendo em situação de alcoolismo e de violação sexual. Ao chegar no hospital para buscar atendimento, por vezes essa família vai ouvir do profissional de saúde o que essa mãe estava fazendo que não estava cuidando da sua filha. Porque se essa menina estivesse em casa, isso não teria acontecido. Para além de dilemas morais, aqui nós temos violações claras de uma prática de discriminação contra a mulher, da violação das convenções e dos pactos internacionais do qual o Brasil é signatário. E de que forma, então, por fim a todas essas questões? Décadas irão transcorrer até que soluções palpáveis sejam postas e estejam postas para a sociedade de uma forma eficaz e de uma forma que não seja mais necessário buscar a judicialização como meio de realização e de vivência diária dos direitos humanos. O Brasil hoje, ele ranqueia internacionalmente um dos países que mais mata por crimes de racismo, de homofobia, que ranqueia também um índice altíssimo de adolescentes grávidas e desassistidas, de violações contra os direitos sexuais. A exemplo disso, nós vamos ter as
fertilizações artificiais. Dentro disso, falando ainda da saúde reprodutiva dos casais, nós temos uma normativa que determinava até um ano atrás que uma mulher só poderia fazer laqueadura depois que ela tivesse um número X de filhos e se o seu cônjuge assinasse junto concordando. No mesmo sentido, o homem só poderia fazer a vasectomia com uma idade X, com no mínimo 2 filhos, e se a sua companheira ou a sua cônjuge assinasse concordando. Ora, se o Código Civil garante que a partir dos meus 18 anos eu sou um indivíduo plenamente capaz, a sociedade me reconhece plenamente capaz para todos os atos da minha vida civil, por que eu necessito que o meu cônjuge assine para que eu tenha o direito de decidir se eu quero ou não gestar, se eu quero ou não fazer uma vasectomia? Recentemente, essa lei foi revista e não se precisa mais da assinatura do cônjuge. Mas, quando você vai para a prática, nas unidades básicas de saúde, por exemplo, ainda não se é autorizado que uma menina de 22 anos, com 2 filhos e solteira, consiga fazer a laqueadura no momento do parto. Ainda não se é praticado. Existe a lei, está posta, mas na prática não é aplicada. Aqui nós estamos entrando no campo da ética prática aplicada. Ou seja, eu tenho a norma posta, eu tenho o biodireito, através dos seus princípios, dizendo, profissional, assegure o direito dessa paciente ou desse paciente. E ele dizendo, não vou assegurar. E não havendo nenhuma previsão normativa que venha compelir esse profissional à prática desse direito. Aliás, compelir ele a cumprir o seu dever para que o direito do paciente seja efetivado. Ao tratar sobre direitos humanos e bioética, surge um dilema que Hannah Arendt ela vai abordar, dizendo que se o homem fosse dotado de empatia, não haveria necessidade de se institucionalizar normas que o obriguem ou que o venham a coagi-lo a respeitar os direitos do outro indivíduo. Podemos então dizer que ao longo da história, praticar a violação de direitos humanos é uma escolha deliberada ou é uma formação cultural que precisa ser modificada? Uma formação educacional, uma construção, nas dimensões sociais, culturais, educacionais e espirituais que precisam tirar essa roupagem do preconceito preconcebido, deixar de lado a moralidade individual para que haja o efetivo exercício do respeito ao indivíduo. Dessa forma, a bioética tenta novamente resgatar na consciência do humano os direitos intrínsecos e inerentes ao indivíduo. Direitos esses que estão postos, mas que muitas vezes, para além de não serem efetivados, são reiteradamente violados. Um exemplo prático, nas maternidades de hospitais particulares, em que pese haver no SUS uma regulamentação do alojamento conjunto para a mãe e o recém-nascido, quando esse recém-nascido precisa de um tempo de permanência maior por ocasião de uma UTI neonatal, nos hospitais particulares, a mãe não vai ficar hospitalizada também.
ela recebe a alta e o seu bebê fica. Ela vai para casa e ela tem os períodos que ela pode voltar durante o dia. Mas isso não é efetivação do alojamento conjunto. O alojamento conjunto seria garantir que essa mãe permanecesse internada pelo período em que esse bebê estiver internado. Mas por que se ele vai estar recebendo os cuidados dos profissionais de saúde? Porque já é comprovado que quando a mãe vai até a incubadora, coloca o bebê ali no aconchego da sua pele, conversa, o toque da mãe ali cotidianamente, existe uma recuperação mais célere desse prematuro ou desse bebê. Existem pesquisas que comprovam a eficácia da presença da mãe ou do pai junto ao bebê durante o período da internação. Por questões econômicas, os hospitais particulares não trazem essa previsão do alojamento conjunto. Então a mãe vai para casa, volta para visitar, vai para casa novamente. No dia da alta, pega o seu bebê e leva para casa. Essa relação afetiva, será que ela não ficou fragmentada nesse período? Isso não vai causar uma exaustão física e emocional muito maior a essa mãe, que vai acabar prejudicando talvez o aleitamento materno ou até mesmo a relação com essa criança? Outro exemplo de violação. Quando a mãe entra no hospital e ela já informa, olha, eu vou colocar o meu filho para adoção. Existe toda uma comoção do senso comum em achar absurdo que aquela mãe não queira ficar com o filho que ela gestou. Mas obrigar essa mãe a ficar com esse bebê, será que vai ser benéfico para essa criança e para ela? O princípio da autonomia, da autogoverno, da autodeterminação está sendo respeitado? Porque quando isso acontece, existe um protocolo institucional onde a assistente social, a psicóloga são imediatamente acionadas para ir conversar com essa mãe dentro do centro obstétrico para tentar demovê-la da ideia de entregar a criança para adoção. Já aconteceram casos em que a mãe, para se livrar daquele julgamento social, ela aceita ficar com a criança. E na madrugada, os profissionais de saúde, eles são acionados com gritos de outras mães, daquela mãe sufocando o bebê dentro do berço. Ou ela vai para casa com aquela criança e alguns dias depois ela retorna para o hospital, ou é noticiado no jornal de que ela arremessou a criança contra a parede várias vezes. O senso comum se sobrepondo à autodeterminação causou um dano muito maior do que se tivesse respeitado a autodeterminação e o direito à autonomia dessa mãe. Socialmente, nós precisamos rever a prática e a aplicação dos direitos humanos, mas de fato com humanidade e desvinculado das nossas moralidades pessoais no campo da saúde. Não cabem julgamentos ou conceitos de cunho religioso ou preconcebidos para forçar ao paciente a aceitar o que eu, profissional, acho que é correto para ele. Outro tipo de violação, que é uma discussão no Brasil sem fim há muitos anos, o direito dos pacientes testemunho de Jeová, que eles se recusam a receber a transfusão sanguínea por questões da sua profissão de fé. Entretanto, o Código Civil e o CFM asseguram ao profissional médico que em casos de urgência e emergência, eles podem tomar uma decisão mesmo que contrária ao registro daquele paciente. Atualmente nós já temos normativamente
algumas decisões jurisprudenciais que reconhecem o direito dos pacientes testemunhas de Jeová à recusa ao recebimento da transfusão sanguínea. Mas, em alguns casos, a justiça também tem determinado de forma contrária. A exemplo, a mãe é testemunha de Jeová, o filho nasceu, precisou ficar na UTI neonatal, precisando da transfusão sanguínea. A mãe recusou e não autorizou, o pai também não. Só que o profissional médico entendeu que não cabia a determinação da mãe sobre a criança que era o filho dela, um filho esperado, gestado e sonhado. Acionou judicialmente para que fosse deferida uma liminar, garantindo que os profissionais de saúde pudessem fazer a transfusão sanguínea daquele recém-nascido quantas vezes necessário fosse. A liminar foi deferida a favor dos profissionais de saúde. Foram realizados todos os procedimentos necessários. Quando da alta dessa criança, a mãe com a criança nos braços olhou e falou: essa criança não é a criança que Deus me deu. Porque essa aqui foi feita, forjada pelos médicos, violando toda a nossa vontade. Eu vou cuidar porque eu tenho o dever de cuidar, mas eu não consigo amar algo que me violenta. Houve uma interferência do judiciário, movimentado pelo profissional de saúde, que estava num campo de estranhamento moral com uma paciente e no meio havia uma criança. Trazendo à luz da bioética, a criança biologicamente foi salva, mas ela agora é inserida nesse contexto. Houve um benefício e um não malefício para essa criança ou dano provocado ao longo da vida dessa criança vai ser maior. Porque em que pese ser uma criança, ela voltou a estar no lar de quem era contrário ao procedimento realizado. Você consegue forçar alguém a amar o outro? Direitos foram violados, estranhamentos morais aconteceram, e o resultado disso, daqui a alguns anos, quem sabe pode ser revertido ou não. Portanto, ficar vinculado apenas às normas já tem se mostrado insuficiente. O que nós precisamos buscar é, educacionalmente, reestruturar a sociedade para que ela consiga olhar o outro respeitando a norma positivada, respeitando a norma não positivada e entendendo que a minha moralidade não pode se sobrepor ao direito do outro. Ao redor do mundo, o que nós temos observado são violações nas pesquisas clínicas, por mais que atualmente existam os princípios e a Declaração Universal Bioética e de Direitos Humanos, aonde prima-se pelo consentimento livre e esclarecido dos pacientes para todo e qualquer procedimento ou pesquisa clínica, ainda não se pratica a efetividade desse princípio. O que se tem é a formalização em um papel de uma exigência normativa para fugir de consequências legais. Por quê? O hospital ou a pesquisa clínica que não submete a sua solicitação aos comitês de ética em pesquisa clínica, os CEPs e CONEPs, eles não podem dar seguimento às suas pesquisas. Não dando seguimento a essas pesquisas, eles acabam perdendo
oportunidades financeiras, oportunidades com a indústria farmacêutica e oportunidades, muitas vezes, da produção de resultados de uma medicina pautada nas evidências para, então, a evolução da tecnologia para a vida, ou da biotecnologia. Mas apenas cumprir formalmente não atende ao princípio da não maleficência, da beneficência, da solidariedade, da equidade, do consentimento livre e esclarecido, não protege os vulneráveis, porque normalmente as pessoas que são participantes dessas pesquisas, em sua maioria, são pessoas em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, no Brasil, são utilizadas algumas medicações contraceptivas que o seu grupo de pesquisa era composto apenas por mulheres europeias. No Brasil, a população predominantemente ela é negra ou ela tem fenotipagem de negros. E comprovadamente, algumas dessas medicações têm efeitos colaterais em pessoas com a fenotipagem negra que são irreversíveis, que podem chegar à morte. Mas tem-se uma outra violação praticada de forma velada de que mulheres negras são mais tolerantes à dor, de que o homem negro também é mais tolerante à dor. Ou seja, tem pesquisas que mostram que uma mulher negra, quando ela vai dar à luz, a quantidade de analgesia dada a ela naquele momento de dor é infinitamente menor do que a uma mulher não negra, a uma mulher branca, sob a pretensa alegação de que ela suporta melhor a dor. Assim como acontece com os homens negros também, que têm um índice ao uso de determinadas medicações maior de suscetibilidade a um AVC ou a um infarto. Entretanto, esse grupo de pessoas não é incluído nos grupos de pesquisa clínica inicial. Por quê? Se nós já temos convenções que vedam a prática da discriminação ou de qualquer prática de preconceito racial. Isso não é inerente ao Brasil. É uma violação a nível internacional. A pandemia por Covid-19 deixou isso escancarado em todas as suas dimensões, de todas as maneiras, aonde pessoas que tinham plano de saúde, por exemplo, e tinham uma condição econômica que lhe favorecia estar naquele momento resguardado, conseguiram manter seus atendimentos e tratamentos oncológicos, as suas cirurgias estéticas, os seus acompanhamentos a problemas de saúde crônicos. Mas a população vulnerável ficou desassistida nesses nichos. Cirurgias foram suspensas porque virou um caos. O sistema de saúde público virou um caos e não se conseguia suportar a demanda. Mais uma vez, você tinha violações sendo praticadas por uma situação que não se esperava, mas que a um grupo determinado se passou com uma certa tranquilidade dentro de um cenário caótico. Essas violações precisam deixar de acontecer, mas para que elas deixem de acontecer, é necessário que toda a população participe da formulação das normativas dos Conselhos Nacionais de Saúde, tomem consciência dos seus direitos imbuídos constitucionalmente e que busquem, quando necessário, o socorro no judiciário, se assim o for, através de profissionais qualificados.
dessa maneira, não retrocedendo à época de 1932 e 1933, porque nós podemos achar que é muito distante e que isso jamais aconteceria. Vou mostrar para vocês que ainda é crível de acontecer. O Brasil tem a lei antimanicomial assinada em 2001. Deveria acontecer a extinção dos manicômios no Brasil, manicômios e hospícios, porque ficou constatado que os manicômios e os hospícios eram depósitos de gente. Você tinha algum distúrbio mental, mas ali, vamos aqui abrir um parênteses, não iam apenas as pessoas acometidas por enfermidades ou acometidas por um adoecimento mental. Os autistas eram postos ali, as mulheres que não se adequavam às regras da sociedade eram postas ali, os esquizofrênicos, as pessoas que estivessem passando por um período transitório de depressão ou de euforia, de uma forma indiscriminada, aqueles que não eram aceitos socialmente ou que não se encaixavam eram postos nos manicômios judiciais. E os profissionais de saúde que os atendiam não tinham qualificação para um atendimento humanizado. Eles ficavam amarrados em camisa de força, passavam pela terapia do eletrochoque e, pasmem, o Instituto Manicomial, mais conhecido no Brasil, que ficava no Rio de Janeiro, ele só foi fechado recentemente. O Instituto Nise da Silveira, em 2021, ou seja, quase 20 anos após a edição da lei antimanicomial. Caminhando mais um pouquinho, nós estamos em 2023. Esse ano, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, corroborando e cumprindo as determinações da lei antimanicomial, determinou que até maio de 2024 sejam encerradas as atividades dos manicômios judiciais. Ou seja, nós ainda não conseguimos cumprir a lei antimanicomial instituída há quase 20 anos. Lei essa instituída por motivos de violação dos direitos humanos. Violação dos direitos à saúde, violação da dignidade da pessoa humana, violação do indivíduo enquanto humano dotado de direitos. Essas violações beiravam a deixar essas pessoas sem nenhuma condição de voltar ao convívio social. Essas pessoas, teoricamente, deveriam estar ali de forma transitória para buscar uma recuperação da sua saúde emocional e psicológica, só que o dano que elas sofriam, psicológica, emocionalmente e fisicamente, era muito maior do que a condição que a colocou ali. Ali ficou comprovado que havia um exercício de poder do humano sobre o outro humano, mas subjugando o outro humano a uma condição de não humano. Nós estamos, então, num retrocesso no cumprimento do direito à saúde, do direito à vida, praticado nos campos nazistas. Tomara que com a evolução daqui por diante, isso não volte a acontecer no Brasil e em nenhum país ao redor do mundo. Vamos para o nosso quiz, a partir dos conceitos abordados na aula de hoje. Com relação aos direitos humanos e a bioética, assinale a afirmativa correta. A bioética e o direito constituem braços de proteção da pessoa humana e dos direitos humanos quando afrontados por questões relacionadas à genética.
B. A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos fixou uma relação separada entre a bioética e os direitos humanos, impossível de ser desconsiderada pelos estudiosos da área. C. Os direitos humanos representam um meio necessário para garantir que as pessoas tenham o máximo para se desenvolverem social e pessoalmente. Qual a resposta correta? Você já sabe? Opção A. A bioética e o direito constituem braços de proteção da pessoa humana e dos direitos humanos quando afrontados por questões relacionadas à genética. A questão B não poderia estar correta porque a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, como abordado durante a aula, ela não separou a bioética dos direitos humanos. Muito ao contrário, ela unificou os dois para que haja uma efetivação de uma ética aplicada à prática. A letra C, os direitos humanos representam um meio necessário para garantir que as pessoas tenham o máximo para se desenvolverem social e pessoalmente. Essa alternativa não está correta, porque os direitos humanos, eles falam de que deve haver a garantia de que haja o mínimo para o desenvolvimento social e pessoal, mas também coletivo. Vamos para o quiz número 2? No que tange aos conhecimentos e aos textos escritos referentes à bioética e à argumentação, assinale a afirmativa correta. Os avanços tecnológicos não devem ser aplicados à sociedade, visto que muitos argumentam os perigos existentes nas pesquisas científicas. B. A não aceitação dos direitos humanos e fundamentais representa um passo necessário para a bioética, a fim de que suas respectivas decisões possam ostentar legitimidade nas sociedades complexas e plurais. C. A bioética não busca responder, desde a sua origem, perguntas carregadas de conflitos, notadamente em sociedades plurais e seculares como a atual. D. Em tempos de grandes incertezas morais, nos quais as sociedades já não contam com um único fundamento tradicional para encontrarem as respostas mais corretas acerca do melhor caminho a ser seguido, há uma oferta cada vez maior de avanços técnicos e científicos para a manipulação da vida, da saúde, da doença e da morte. Qual a alternativa correta? A nossa opção é a letra D. Em tempos de grandes incertezas morais, como as que abordamos durante a nossa aula, a sociedade não conta mais com o único fundamento tradicional para encontrar resposta acerca do melhor caminho a ser seguido. Há uma oferta cada vez maior de avanços técnicos e científicos para a manipulação da vida, da saúde, da doença e da morte. Ou seja, somado a biologia, a biotecnologia e os princípios da bioética e do direito, nós vamos ter cada vez mais avanços para as respostas de questões atuais e contemporâneas da sociedade. Vamos para o quiz número 3. A discussão bioética surge para contribuir na procura por respostas equilibradas frente a conflitos atuais e aos das próximas décadas, tal como se pode pensar em problemas anteriores vivenciados ao longo da história. Assim, sistematizam-se dois grandes campos de atuação: o da bioética das situações emergentes, que são temas surgidos recentemente, e o da bioética das situações persistentes, questões que persistem desde a antiguidade. Ao sistematizar os dois campos de atuação mencionados no texto, é correto caracterizar como situações persistentes: A. As pesquisas científicas envolvendo seres humanos. B. O projeto Genoma Humano. C. A fecundação assistida. E D.
As circunstâncias que dizem respeito à exclusão social. Qual resposta atende melhor à questão proposta? Opção D. As circunstâncias que dizem respeito à exclusão social. As pesquisas científicas envolvendo seres humanos, elas datam de muitos anos, e aí nós temos 1932, no caso do Tuskegee. Entretanto, os humanos eram feitos de cobaia e não como participantes efetivos da pesquisa, sendo, portanto, considerado não um problema persistente. Ao contrário, a pesquisa científica ela vem para o avanço da tecnologia e para a melhor tomada de decisões. A questão B, o projeto Genoma Humano, também não é um problema persistente. Ele vem no cunho de uma situação emergente, com as necessidades e as questões das modificações humanas na busca de respostas. A fecundação assistida. A fecundação assistida, ela se torna um problema da sociedade contemporânea, mas como um avanço e não como problema. Ela vem como uma resposta à busca de alguns casais que biologicamente tenham a dificuldade em gestar sem que passem pelo procedimento da fecundação assistida. Dentre as opções, a opção D, a exclusão social, é considerada persistente porque ela existe desde antes da instituição das Constituintes, dos Tratados de Direitos Humanos e sempre acompanha a sociedade. Com isso, finalizamos a nossa semana, onde tratamos sobre o tema Direito à Saúde Bioética. Foi um prazer poder estar trabalhando e contribuindo com esse tema para a formação e para o dia a dia dos profissionais operadores do direito. Uma oportunidade ímpar para mim, enquanto profissional, poder estar aqui dialogando com vocês sobre uma matéria tão importante para o nosso dia a dia e para a nossa atuação profissional. Até porque o direito médico e o direito à saúde, o direito dos pacientes, ele vem surgindo de uma forma muito expressiva no meio profissional dos advogados, no dia a dia dos juízes, promotores e defensores públicos. Obrigada a todos por nos acompanhar até aqui. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.